Oi galera, espero que tenha bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar hoje novamente do anime Robotech, mas em português. E a ideia desse vídeo não é brigar com os irmãos do Brasil, em especial com esse canal do amigo Tavinho, que ele fala do anime Robotech, mas sim vamos tentar esclarecer alguns fatos que acredito o amigo do Brasil não saiba exatamente, já que aqui na Argentina tem uma história muito grande dos fãs, dos otakus do anime desde o ano 1960. Tem gente muito fã e acredito também a situação econômica da Argentina nos anos 80 foi muito legal, depois nos 90 foi dólar praticamente, 1 dólar com peso argentino. Então vamos esclarecer alguns fatos que ele fala aqui desde o princípio do vídeo. Vou fazer pausa algumas vezes para pegar exatamente o material. Vamos. Tido como um dos animes mais clássicos da história, ele encantou gerações, ajudando a popularizar seu estilo no Ocidente, possuindo uma história dinâmica, alternando momentos de ação alucinada com dramas românticos extremamente intimistas. Ele foi uma importante influência na concepção do Transformers. Pausa aqui agora. Vamos corrigir o amigo do canal Tavinho. Espero que não fique chateado por pegar seu áudio do seu vídeo, porque esse conceito está errado, amigo. A influência para os Transformers não começa exatamente, mas sim com a história dos mechas. Tem que adentrar muito mais na cultura japonesa, porque ainda o anime Macross não foi uma inspiração 100% original. Ele está muito baseado no fato do Uchusen-chan Yamato. O Shoji Kawamori, o criador do Macross, é muito fã do Yamato e aí conheceu o seu grupo de amigos que fizeram a Estúdio Nue. Por exemplo, Haruiko Mikimoto. Mas vamos continuar com o vídeo. Vou te contar tudo sobre o incrível e curioso anime Robotech. Como clássico no Ocidente. Agora sim, continuamos. Robotech foi ao ar nos Estados Unidos em 1985. E seu sucesso foi tão estrondoso que ele meio que redefiniu os animes que vieram depois. Possuindo uma história única e bastante dinâmica, essa ópera espacial em que a humanidade luta 3 guerras por sua sobrevivência contra alienígenas, conquistou toda uma geração. Eu vou te contar tudo sobre Robotech, mas antes quero fazer aquele pedido. Se inscreva no canal do Tavinho. Ative um sininho. Bora pro vídeo. Pessoal, ok. O anime é uma forma de arte em que você pode contar muitas histórias utilizando exatamente os o mais manga, não o diversos anime. gêneros, como ficção científica, fantasia, comédia e etc. E não é Muito segredo para ninguém que os japoneses dominaram essa arte, não é mesmo? Pois é, nos anos 60 e 70 eles consolidaram esse domínio, produzindo animes de grande qualidade, que rapidamente caíam no gosto das pessoas. Você muito provavelmente já ouviu falar de Astro Boy, que nasceu nessa época, e Speed Racer nem se fala. No começo dos anos 80, houve uma grande exportação desses animes para o Ocidente, sobretudo para os Estados Unidos. E o interesse era realçado pela qualidade dessas histórias. Então se criou um grande filão de mercado. Todo mundo queria explorar essa onda de animes, desde as produtoras televisivas às fabricantes de brinquedos. E é nesse cenário de boom animado, vamos dizer assim, que nasce a curiosa história de Robotech. A Harmony. Não, exatamente, mas vamos adentrar um pouco aqui. Eu já falei no meu vídeo em espanhol, mas para os amigos do Brasil, da Portugal também, vou esclarecer bem o fato como sucedeu exatamente o assunto aqui. Corria o ano 1982 e um bibliotecário, uma pessoa que trabalhava com livros aí nos Estados Unidos, numa escola, ele tinha uma casa, uma loja de artículos relacionados com muitas coisas nerds, muita mercadoria do assunto dos otakus, de coisas muito extravagantes, por dizer de um jeito. Então aí ele conheceu muita gente otaku, fã da cultura japonesa. E ele falava muito de... Você já tem alguma coisa do Macross? Aí no 1933 estamos falando, galera.
E o cara falava, eu não, nem sei o que é o Macros. Não, o Macros é um anime de nave espacial que vira ópera espacial com telenovela e uma coisa assim baseado no Yamato. Os otakus saibam muito lá nos Estados Unidos, igual que aqui na Argentina e no Brasil, acredito, a mesma coisa. Então aí ele pegou umas acetatos, filminas que você precisa para fazer animação, para movimentar o anime, o desenho. Então ele vendia essas coisas na sua loja e aí conheceu o Amedagrama. Esse cara é uma pessoa turca, muito dinheiro, um cara muito acaudalado, que tem muita grana lá nos Estados Unidos. E ele é produtor de sua empresa, acredito, Streamline Pictures, não sei exatamente o nome da produtora do Amedagrama, mas ele fazia conteúdo classe B, por dizer de um jeito, a coisa que ele fazia lá nos Estados Unidos. E ele conheceu Masek vendendo esses assuntos de filmes, dos animes, e ele falou que ficou surpreendido com o conhecimento que tinha Masek acerca do anime, exatamente do Macros. E aí ficaram falando e consertaram trazer para os Estados Unidos e vender através do videocassete VHS. E eles tentariam trazer o anime Macros para os Estados Unidos, mas no primeiro conceito foi através do VHS, o VHS. E inclusive fizeram 2 episódios, episódio 1 e 2, tem alguma pessoa aqui no YouTube que tem o videocassete exatamente original do ano 1983, acredito que foi em 1984, que já o nome foi virado para Robotech Macros. Por que Robotech e por que não Macros só? Porque já contataram a gente dos brinquedos, porque iria ter muito problema o Masek e o Amedagrama com a gente dona dos jogos, a licença do Bandai para fazer os brinquedos do Macros. Então eles averiguaram aqui nos Estados Unidos e a gente da Rebel, a empresa francesa de brinquedos, Rebel tinha os direitos do Macros, mas eles não vendiam os brinquedos, as naves espaciais do Macros como nome do Macros, mas sim como o seu nome que eles colocaram Robotech Defenders. Então aí já no primeiro contato eles tinham que arreglar para não ter problemas de copyright legais com a empresa dona da licença do Macros nos Estados Unidos, e falaram com a gente do Rebel. Aí foi que acordaram que o nome do anime seria Robotech Macros, mas quando foi VHS. Vamos escutar um pouco e depois vou seguir falando. Uma dessas produtoras que não queriam perder a onda, então ela comprou um anime chamado Super Dimension Fortress Macros, que estava fazendo um tremendo sucesso no Japão. E ela tinha planos de vender esse anime para as redes de televisão dos Estados Unidos. Só que tinha um problema, pessoal. Macros possuía somente 36 episódios. E eram necessários, no mínimo, 65 para que eles pudessem ser transmitidos. Ok, vamos esclarecer outro fato aqui, que está errado o conceito, mas a ideia está certa, mas exatamente os detalhes não são assim. Exatamente como eu falava anteriormente, tentaram trazer Robotech no primeiro momento através do VHS, mas a empresa francesa Rebel tinha mais intenções de vender mais brinquedos. Eles tinham a licença oficial do Bandai para fazer as naves do BF-1J, todos do Robotech, do Macros. Então eles ofereceram para a Amedagrama e Masek tentar trazer para diretamente disponibilizar nas cadenas de Norte-América, rede de infantis de desenhos. Então esse projeto ficaria muito mais grande, muito mais caro também, porque tinha que falar com Tatsunoko e Big West com respeito à distribuição internacional e para fazer para todo o público e comercializar. Já não é a mesma coisa que no formato OVA ou VHS. Já é muito mais difícil, porque você tem que seguir os paradigmas dos norte-americanos. Não é coisa sencilla trazer material do anime original, que tem sangue, tem desnudo, tem violência, tem... E os norte-americanos são meio pacatos com esse assunto, não gostam muito de
para as crianças mostrar morte, entendem essa coisa assim. Então, aí foi que Ahmed Agrama falou para Macek para viajar para Japão, porque ele tinha muito mais conhecimento que qualquer pessoa comum da sua produtora. O primeiro intento do Macek foi pegar para Tatsunoko o anime que eles tinham no 1983 do nome Super Dimension Century Orgus. Ele tinha 35 episódios e Macek ficou maravilhado com o desenho. O desenho dos personagens foi do Haruiko Mikimoto e o desenho mecânico dos mechas foi de Shoji Kawamori. Essa foi a primeira decisão que tinha Macek. Eu quero esse anime, mas esse anime não estava produzido exatamente pelo Estúdio Nue, ou seja, o Estúdio Nue desenhava mais por ordem da outra empresa arriba da Tatsunoko, que foi a Big West. O dono desse Super Dimension Century Orgo foi a Big West, não exatamente a Tatsunoko. Então, aí eles falaram que esse não pode, esse não quer a empresa vender para você. Mas nós temos esse outro. Porque eles falaram a Tatsunoko para Macek, você quer um anime, eu dou esse para você. O anime foi o Southern Cross. Super Dimension Cavalers Southern Cross. Esse é uma bosta, foi um desastre, um fracasso, uma falência lá no Japão. Então, esse foi ano 1983, 84, se não me esqueço. Nessas viagens do Macek para Japão, eles tentaram se sacar de cima esse anime que foi uma falência terrível já lá no Japão, um fracasso rotundo, para dar para os americanos. Eles querem um anime, dar essa bosta para eles. E foi que eles venderam esse, mais outro mais, para tentar chegar ao mínimo do episódio que precisa sindicalizadora, o nome Syndicalization, é o nome exatamente em inglês, para deixar o anime de rotação de lunes de segunda-feira até quinta-feira, horário infantil, sem sangue, sem desnudo, sem falado em idioma nativo, original do país, nesse caso em inglês. Não pode falar em japonês com subtítulo. Essa a lei da distribuição Syndicalization lá nos Estados Unidos, nos americanos, é muito chata. Então aí foi que o Macek pediu outro anime, a parte do Southern Cross, que foi o Genesis Climber Mospeada. Seguimos com o vídeo. Você sabe que lá eles produzem séries e desenhos para uma temporada inteira, né? Sabe como a Harmony Gold resolveu esse problema? Olha que história curiosa, pessoal. Ela comprou mais 2 animes que tinham histórias fechadas e distintas, mas com algumas similaridades com Macros. Se liga nos nomezões dos 2 animes. Um deles se chamava Super Dimension Cavalry Southern Cross, corretamente, 1984, eu lembrava isso. Episódios. E o outro se chamava Genesis Climber Mospeada, 1983. Não, esse saiu um ano depois do Macros. Tá errado esse detalhe aí. O que é Mospeada. De momento eu quero que você me faça um elogio, já que eu falei o nome dos animes direitinho. Brincadeiras à parte, pessoal. Macros era de 1983. Muito bem. E Southern Cross e Genesis Climber Mospeada eram de 1984. Okay. Depois de adquiri-los, a Harmony Gold contratou um famoso a imagem do Macek, roteirista e dublador. Não foi exatamente, eu falei como foi exatamente. Para juntar as 3 histórias através de um processo de edição. Sim, a ideia principal é assim, mas não, eu falei os detalhes. O processo, pessoal, ele pegou as histórias dos 3 animes e foi alterando, mudando a fala dos personagens, invertendo a ordem de alguns episódios. Vamos fazer uma pausa aqui novamente. O assunto foi que o Macek tinha gente de Hollywood muito legal trabalhando para Harmony Gold, que eles fundaram recém Harmony Gold quando tentaram trazer o Macros para sindicalizar para as cadenas de infantis de desenho. Aí foi que foi novamente repatriado, posto o nome do Harmony Gold. Mas no começo era Ahmed Agrama Production, não lembro exatamente o detalhe. Esse detalhe tão assim não lembro. Depois, Macek tinha muita gente especializada em scripts, em fazer guiões para filmes. Ele tinha gente profissional do lado de Hollywood para fazer compaginação, edição de vídeo, gente muito pro do lado dos Estados Unidos, dos americanos. Então eles assistiram, o Macek assistiu
os 3 animes sem sonido, cara. Estava falando em japonês com música original japonês. E ele tentou encontrar algumas similitudes entre os animes, algumas coisas para tentar fazer o assunto da protocultura igual para os 3 animes, tentar encontrar alguns relacionamentos entre os animes. Foi uma coisa muito louca. Mesclando uns com os outros, mudando o nome de personagens e etc. O resultado foi o nascimento do anime Robotech, com 85 episódios. Pausa aqui, 84 episódios. Se você soma 23, 22 do Southern Cross, 25 de Mospeada e 36 de Macross, mas eles fizeram um episódio extra de imagens pegadas do primeiro anime do Macross. Tentaram explicar no primeiro episódio da Story, tentaram explicar que o personagem da Segunda Guerra Robotech, o nome original Southern Cross, foi uma filha de um personagem da Primeira Guerra Macross. Então são exatamente 84, mas eles fabricaram um episódio extra. E é preciso pontuar, pessoal, esse Carl Macek era um cara muito respeitado lá nos Estados Unidos. Não. Principalmente no meio dos animes. Sim, essa sim. E ele conhecia profundamente a saga Macross. Sim, e dentro isso é verdade. mistureba que ele realizou, você pode pensar, tinha tudo para dar errado, não é? Ledo engano. Robotech fez um sucesso estrondoso. Sim, isso é verdade. Quando a Harmony Gold recebeu as avaliações das redes de TV, ela percebeu que não só crianças e jovens estavam assistindo o anime, mas também o público adulto, sobretudo o feminino, estava gostando muito da história. Você deve estar curioso, não é mesmo? Até agora eu te contei como o Robotech foi concebido, como foi estruturado, e não falei muito sobre a história. No final desse primeiro vídeo, eu começarei a pincelar os aspectos gerais da história. Depois, no segundo vídeo, nós vamos nos aprofundar nela, realizando uma jornada sobre as 3 sagas que compõem Robotech. Não vou analisar o vídeo do Macross, eu sou fã, somente muito fã do Robotech, então só o vídeo esse do canal do Tavinho, eu vou deixar o enlace na minha descrição desse vídeo, para que você se inscreva, ative o sininho e faça comment, dê like no vídeo do Tavinho, hein? Ele ficará conhecido em Robotech como a sua primeira parte, que é a saga Macross, que corresponderá aos primeiros 36 episódios. Depois teremos a saga dos Mestres Robotech, cuja base é o anime Southern Cross. Essa fase corresponderá a 24 episódios. Ok, O anime isso é verdade. em que se baseou essa saga foi o mais alterado por Macek. Porém, o principal elemento da criação das 3 sagas será encontrada nesse anime. E por último teremos a saga A Nova Geração, cuja base é Genesis Climber Mospeada, com 25 episódios. Vamos para a história, pessoal? Ela começa no ano de 1999, quando uma misteriosa nave entra na atmosfera da Terra e cai no Pacífico, deixando um rastro de destruição. E o Lennox Zor, o Soul Prime e o Soul Rem. Tem 3 Soul na saga Robotech. E diante do evento, decidem fazer a paz e explorar a nave, que apesar da queda, tudo correto até agora, hein? Sua estrutura interna praticamente intacta. Ela também era uma forte... Ok, até aqui o vídeo do Tavinho vai fazer um resumo da saga Robotech, já todos sabemos o que aconteceu. Muito interessante, mas eu queria esclarecer, vamos tentar assistir um pouco mais. A atacar a Terra. Realizando processos de reengenharia, eles reconstroem a nave, rebatizando-a de mecas são incríveis. Fortress, sendo sempre referida na série por sua abreviação SDF-1. Essa reconstrução combinou a tecnologia humana com a tecnologia alienígena da nave. O resultado foi uma mega. Eu já falei como foi que chegou o nome de Robotech exatamente para o anime, não foi porque a cabeça de Macek foi uma coisa incrível, foi porque o dono dos direitos para a distribuição dos brinquedos do Macross foi o Bandai, o original do Japão, e pegou os direitos à empresa francesa Hebel. Então eles tinham todo esse brinquedo que você está assistindo acá, esses bonecos, com o nome de Robotech Defender. Seguimos. Que será capitaneada pela SDF-1 e milhares de outros veículos e mechas produzidos através dela.
Os eventos do anime começam no dia em que o SDF-1 está sendo inaugurado pelas nações da Terra. Misteriosamente, a fortaleza de batalha altera a sua configuração e fazem um mega disparo utilizando seus mega canhões reflex. O tiro atinge uma Ok, agora essa parte da história do Macro já todos conhecemos. Eu acredito o suficiente com o canal do Tavinho, só queria esclarecer esses fatos. Espero que o amigo Tavinho não fique chateado, eu só peguei seu vídeo para esclarecer exatamente se você acha que esse conteúdo está infringindo alguma coisa do copyright da YouTube, me fala, eu vou dar de baixo o vídeo. Mas um abraço para o amigo canal do Tavinho lá no Brasil. Se inscreva no canal dele, ative o sininho e faça comment e dê like no seu vídeo. Até aqui o meu esclarecimento dos fatos. Um saludo para os irmãos do Brasil e nos vemos no próximo vídeo do anime em geral, do Robotech em particular e de coisas de videogames todos os dias. Nos vemos, até mais galera.